Você já parou para pensar que talvez ninguém venha te salvar? Nem sua família, nem seus amigos, nem mesmo Deus, se você não se mover primeiro. E o mais surpreendente, isso é a melhor notícia que você poderia receber. Porque o dia em que você parar de esperar socorro é o dia em que você se torna imbatível. Você não precisa de ninguém, e só quem entende isso de verdade é capaz de dar a volta por cima. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Nem seus amigos mais próximos, nem seus parentes mais queridos, nem algum benfeitor generoso que aparece do nada. Você pode até achar que essa é uma má notícia, mas é, na verdade, o ponto de virada da sua vida. É nesse exato momento, quando você para de esperar e começa a agir, que você começa a escrever uma nova história. E por que digo isso com tanta certeza? Porque eu vivi isso. Houve uma fase da minha vida em que eu estava absolutamente quebrado, sem dinheiro, sem apoio, sem direção. A esperança era um luxo distante. Eu havia acabado de tentar construir um império de conhecimento com minha obra e fracassei. Sentei-me à beira da estrada da vida com a sensação de que tudo tinha acabado. E foi nesse silêncio que eu ouvi a voz mais poderosa que alguém pode escutar, a minha própria. Não era alta, era firme. Dizia: levante-se, ninguém vai fazer isso por você. É fácil esperar que alguém venha carregar nossas dores, mostrar o caminho, resolver o caos. É tentador. Afinal, desde pequenos somos condicionados a buscar apoio, a procurar por permissão. Mas o mundo real, aquele que constrói grandes homens e mulheres, não dá essa permissão. Ele apenas observa o que você decide fazer com o tempo que tem. Você já ficou esperando alguém perceber o seu esforço? Já se pegou dizendo quando as coisas melhorarem ou quando alguém me der uma chance? E enquanto isso, os meses passaram, os anos, talvez. Pois é, você não está sozinho nisso, mas está sozinho na responsabilidade de sair dessa condição. Enquanto você vive esperando ajuda, mantenha acesa uma ilusão, a de que há algo ou alguém fora de você que é mais forte do que aquilo que já vive dentro de você. E isso é uma mentira. Uma mentira que enfraquece. Você se torna dependente emocionalmente, mentalmente, até espiritualmente. E com o tempo, começa a aceitar migalhas. Aceita menos do que merece, porque acredita que precisa que alguém diga que você pode, quando na verdade já pode. Quando você assume essa verdade, um novo poder nasce, o da auto-honestidade. Você para de perguntar, por que ninguém me ajuda? E começa a dizer, o que eu vou fazer a respeito disso? Você para de contar as vezes que caiu e começa a contar as vezes que se levantou por conta própria. E é aí que o respeito próprio nasce, e junto com ele, a verdadeira confiança. O mundo tem um padrão cruel. Ele só respeita quem se respeita, e o primeiro passo para isso é parar de buscar aprovação externa. Quem vive esperando um salvador, permanece parado. Quem entende que é o próprio resgate, se levanta, mesmo cambaleando, mesmo com medo. Não estou dizendo que será fácil, porque não será. Vai doer. Haverá dias em que você se sentirá fraco, cansado, injustiçado. Dias em que tudo em você vai gritar para desistir, para pedir socorro. E é nesses dias que você vai precisar de algo mais forte do que motivação. Você vai precisar de decisão. Você já olhou no espelho e se sentiu envergonhado por não estar vivendo o que poderia? Já teve aquela sensação de que a vida está passando e você continua preso nos mesmos padrões, nos mesmos erros, nos mesmos medos? Pois é, a maioria das pessoas já sentiu isso. A diferença está em quem transforma essa dor em combustível. Pare agora por um instante e pense, o que você está esperando? Uma oportunidade melhor? Alguém reconhecer seu valor? Um sinal? Um empurrão? Nada disso vai vir. E o motivo disso não é que o mundo seja cruel, é que ele foi feito para você crescer e não para ser carregado.
Cada vez que você se move, mesmo sem garantias, você mostra ao universo que é confiável o bastante para receber mais. Mais clareza, mais força, mais resultados. Mas isso só acontece depois da ação, não antes. Veja o que ocorreu comigo. Quando parei de esperar o momento certo e comecei a agir com o pouco que tinha, tudo começou a se mover, ainda que lentamente. Quando passei a escrever mesmo sem editor, a pesquisar mesmo sem salário, a bater de porta em porta mesmo sem segurança, então, portas começaram a se abrir. Mas elas só se abriram depois que eu parei de bater nas erradas, aquelas que eu achava que alguém abriria por mim. E posso dizer com convicção, ninguém é forte até que seja forçado a ser. E ninguém é forçado a ser forte enquanto ainda tiver alguém para se apoiar. A verdadeira força nasce quando você não tem alternativa a não ser levantar. Eu sei que isso pode doer. É um golpe no ego, porque todos nós, no fundo, queremos ser salvos por alguém. Mas salvação real não é algo que se recebe, é algo que se constrói. Por isso, hoje, eu te convido a parar de esperar. Pare agora e comece a construir. Levante-se da cadeira. Pegue um papel e escreva. A partir de hoje, sou meu próprio resgate. Depois disso, tome uma atitude prática, qualquer uma. Arrume sua cama com excelência. Caminhe meia hora. Apague um contato que só te afunda. Qualquer ato de autocomando já começa a mudar sua identidade. E lembre-se, você não está sozinho porque ninguém liga. Você está sozinho porque é nesse espaço que sua força precisa nascer. Confie nisso, porque quanto mais você espera, mais fraco você se torna. Mas quanto mais você age, mais forte você se revela. E essa revelação pode mudar absolutamente tudo. A maioria das pessoas ainda vive esperando por motivação. Elas acham que um dia vão acordar com uma energia mágica, uma força inexplicável que vai levá-las direto para a ação. Mas a realidade é mais dura e mais simples do que isso. A motivação é volátil. Ela é como o clima, muda o tempo todo. Hoje você está animado, amanhã já acorda nublado por dentro. E se a sua vida depender da motivação, então seu destino estará nas mãos do acaso. Motivação pode até acender a faísca, mas não é ela que mantém o fogo aceso. O que sustenta a chama é disciplina, e essa sim você pode controlar. A disciplina não depende de sentimento, ela depende de decisão. E uma decisão verdadeira independe do seu humor. Lembro perfeitamente de uma fase da minha vida em que eu não tinha absolutamente nada, nenhuma motivação, nenhuma razão externa para levantar da cama. Tinha contas, filhos, frio, vazio, mas mesmo assim, todos os dias, eu me sentava e escrevia. Não porque eu queria, mas porque eu havia me comprometido com algo maior que o meu conforto. E esse é o segredo. Você precisa agir como alguém que já decidiu, e não como alguém que ainda está esperando sentir vontade. Pense comigo, quantas vezes você já se prometeu começar algo na segunda-feira? Quantas vezes você já disse, quando eu estiver com mais ânimo, aí sim eu vou? E quantas vezes esse dia realmente chegou? Seja honesto. A maioria das pessoas nunca começa. E as que começam, param no primeiro obstáculo, porque estavam sendo carregadas por um impulso frágil que não aguenta o peso da realidade. Mas quando você opera pela disciplina, você não negocia com a preguiça nem com o desânimo. Você apenas faz. E é isso que constrói resultados. Não grandes explosões de esforço, mas repetições consistentes, feitas mesmo nos piores dias. Olhe ao redor. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, aquelas que conquistaram respeito, estabilidade, liberdade, não são necessariamente as mais inteligentes ou talentosas. São as que apareceram todos os dias. As que mesmo doentes, tristes, confusas, continuaram indo. Porque elas entenderam que disciplina é a ponte entre a intenção e a realização.
Você não precisa de motivação para cumprir o que prometeu. Precisa apenas de um sistema, uma rotina sólida, simples, estruturada. Acorde no mesmo horário, coma o que te fortalece, evite distrações, planeje o dia, execute mesmo quando o corpo pedir descanso. Isso, repetido dia após dia, cria algo mais valioso que talento: consistência. É como treinar um músculo. No começo, dói. Você falha. Você hesita. Mas com o tempo, o que era um sacrifício vira hábito. E quando se torna hábito, passa a ser parte de quem você é. O difícil vira natural. E o natural começa a gerar os frutos. Sabe o que me ensinou isso? A observação silenciosa de homens como Henry Ford. Não era o mais brilhante da sua geração, mas era disciplinado. E dia após dia, enquanto outros falavam, ele fazia. Enquanto outros planejavam demais, ele executava. E essa repetição firme construiu um império, não do dia para a noite, mas com um tijolo por vez. Por outro lado, conheci também o fracasso de perto. Vi homens extremamente talentosos, cheios de ideias brilhantes, caírem na miséria porque eram escravos do próprio humor. Eles só criavam quando estavam inspirados. E passaram a vida esperando o momento perfeito que nunca veio. A inspiração pode dar um salto, mas é a disciplina que atravessa maratonas. Você precisa aceitar que vai haver dias ruins, dias em que sua mente vai gritar para parar, dias em que tudo dentro de você vai buscar desculpas. Mas é justamente nesses dias que a disciplina mais importa, porque são esses dias que constroem quem você é de verdade. É fácil ser comprometido quando tudo está favorável, mas é no desconforto que se separa o amador do mestre. A maioria para ali. Você não. Você vai continuar. E a cada dia que fizer o certo sem precisar de motivação, você estará esculpindo uma nova identidade, a de alguém confiável, forte, comprometido com seu próprio futuro. Alguém que pode ser colocado em qualquer lugar do mundo e ainda assim encontrará uma maneira de crescer, porque não depende de estímulo externo. Depende de si mesmo. Talvez hoje você esteja esperando sentir-se mais preparado, mais animado, mas isso nunca vai chegar. A verdade é que você não precisa sentir, você precisa fazer, simples assim. E se eu puder te propor um desafio, é esse. Durante os próximos 10 dias, faça o que precisa ser feito todos os dias, sem pular um. Mesmo com sono, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, apenas faça. No 10º dia, você não será mais o mesmo, porque ao cumprir o que prometeu sem depender de estímulo emocional, você terá dado um passo firme rumo à sua verdadeira força. E esse passo, ninguém poderá tirar de você. A maioria das pessoas diz que quer uma vida melhor. Quer sucesso, liberdade, paz, dinheiro, respeito. Mas quando você pergunta o que exatamente isso significa para você, elas hesitam. Murmuram frases vagas como: quero ser alguém, quero ter mais, quero mudar de vida. Mas mais o quê? Mudar para onde? Ser quem? É aí que tudo desmorona. Você não pode alcançar algo que não consegue definir. E é por isso que tantas vidas ficam presas no mesmo lugar por anos. Não por falta de esforço, mas por falta de direção. Viver sem uma meta clara é como navegar sem bússola. Você até pode estar se movendo, mas está apenas à deriva. Eu mesmo demorei a entender isso. No início da minha jornada, eu me ocupava demais, trabalhava muito, lia demais, conhecia pessoas, escrevia, mas sentia como se estivesse cavando para todos os lados, sem sair do lugar. Foi só quando escrevi com exatidão o que eu queria realizar e o que estava disposto a sacrificar por isso, que minha vida começou, de fato, a ganhar forma. Você precisa de metas brutais, precisas, bem definidas. Não sonhos bonitos, objetivos frios e mensuráveis. Você quer estabilidade financeira? Então diga: quero alcançar liberdade financeira acumulando X em renda mensal até o ano tal.
Isso muda tudo. Porque o seu cérebro agora tem um destino concreto, algo que pode construir, medir e corrigir. Pense bem, você já ficou exausto, mesmo sem ter feito nada de importante? Já teve a sensação de que seus dias estão cheios, mas sua vida está vazia? Isso é típico de quem vive sem meta. Você acorda, trabalha, se distrai, resolve problemas dos outros e vai dormir. Sem direção, você vira empregado da agenda alheia, vira massa, vira multidão. Você só se torna autor da própria vida quando sabe com exatidão o que quer escrever. E quando você sabe o que quer, algo poderoso acontece. O não se torna fácil. Você para de desperdiçar tempo com conversas vazias, projetos inúteis, distrações sem sentido. Porque agora você tem um critério. Isso me aproxima ou me afasta da minha meta? Simples assim. As escolhas deixam de ser emocionais e passam a ser estratégicas. E a beleza de ter um objetivo específico está em algo ainda mais profundo. Ele molda quem você se torna. Não é só sobre o que você vai conquistar, é sobre quem você vai precisar ser para conquistar. Um objetivo digno te obriga a crescer, a estudar, a se disciplinar, a cortar hábitos, ambientes, pessoas. Ele te transforma por dentro, não apenas por fora. Quer um exemplo? Theodore Roosevelt era um jovem frágil, asmático, tímido, mas traçou uma meta clara: se tornar forte, respeitado e preparado para liderar. Com isso em mente, ele construiu um corpo forte, uma mente afiada e um caráter de aço. Sem essa clareza, teria sido apenas mais um menino doente entre tantos. Mas o objetivo o moldou. E não se engane, ele falhou, caiu, foi ridicularizado, mas a clareza de seu propósito o manteve firme. Agora pare e pense, você está seguindo metas que são realmente suas? Ou está tentando alcançar o que disseram que deveria querer? Porque se sua meta foi herdada da sociedade, da família ou de comparações, ela não vai te sustentar quando tudo desabar. Você precisa de algo que venha de dentro, algo que você defenderia mesmo se ninguém mais acreditasse. E quando você encontrar isso, escreva, detalhe, quebre em partes. Transforme a montanha em degraus. Quero isso até tal data. Para isso, preciso fazer isso toda semana, isso todo dia. É esse mapa que vai te salvar quando as emoções oscilarem, quando a vida complicar, quando a dúvida tentar te puxar para trás. Não espere ter tudo sob controle para começar. A clareza total não vem antes da ação. Ela vem durante o caminho. Cada passo ajusta sua visão. Cada erro ensina uma nova forma. O importante é não andar em círculos. É ter um destino, mesmo que distante, e mover-se na direção dele com coragem, dia após dia. Você pode achar que tudo isso é demais. Mas deixe-me te lembrar, viver uma vida sem metas não é mais fácil. É só mais confuso e mais doloroso, porque você sente que está sempre ocupado, mas nunca realizado. E essa frustração silenciosa destrói muito mais do que o esforço de buscar um objetivo claro. Então defina, escolha, escreva, comece. Não importa se o caminho é longo. O que importa é que agora cada passo tem sentido. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que já não é mais a mesma pessoa. Porque foi a clareza da sua meta que te fez se tornar alguém que você respeita. A dor, por mais cruel que pareça, é uma ferramenta. Não digo isso de forma poética, mas com a convicção de quem já teve que encará-la nos olhos sem ter para onde fugir. A dor pode te quebrar, sim, se você permitir. Mas ela também pode te moldar com uma força que nada mais na vida é capaz de oferecer. Eu passei por isso. Estava sem dinheiro, minha carreira desmoronando, minha autoestima escorrendo pelo ralo. Sentia o peso da responsabilidade nos ombros e a sensação constante de que tinha fracassado como homem, como pai, como provedor. Era uma dor sufocante, daquelas que fazem você duvidar até da própria existência. E nesse abismo descobri que só existem dois caminhos: ser enterrado por ela
ou usá-la como base para construir algo novo. A dor tem esse poder de revelar o que há de mais cru em nós. Ela arranca as máscaras, destrói os falsos confortos, expõe o que realmente importa. Ela revela a nossa essência. E quando você escolhe usá-la em vez de fugir, você se transforma. Você para de se fazer de vítima, para de reclamar da sorte, para de culpar os outros e começa a construir a versão mais forte de si mesmo. Você já reparou como algumas pessoas parecem renascer depois das maiores perdas? Perdem o emprego, o casamento, a saúde e ainda assim voltam mais firmes, mais centradas, mais afiadas. Não é coincidência, é escolha. Essas pessoas decidiram transformar a dor em poder. E por que isso funciona? Porque a dor nos dá acesso a um lugar interno que o conforto jamais alcança. Quando você está confortável, você relaxa, mas quando está machucado, você ou afunda, ou se obriga a crescer. E se você escolhe crescer, cada cicatriz vira armadura, cada queda vira uma lição, cada lágrima vira combustível. Veja a história de Helen Keller. Cega e surda desde a infância, viveu isolada num mundo silencioso e escuro, e mesmo assim, tornou-se autora, ativista e símbolo de superação no mundo inteiro. Ela poderia ter se entregado à dor e ao desespero, e ninguém a culparia por isso. Mas ela escolheu a luta. Ela decidiu transformar uma condição devastadora em um legado imortal. Isso não é magia, é mentalidade. E você? O que tem feito com a sua dor? Tem se trancado dentro dela? Tem repetido as mesmas queixas, esperando que alguém te compreenda profundamente? Tem usado o sofrimento como desculpa para parar? Se for esse o caso, escute isso. Você está desperdiçando a sua maior chance de crescimento. Eu vi isso acontecer várias vezes. Homens inteligentes, mulheres fortes, arrasados por um golpe da vida e que decidiram se apegar ao sofrimento como se fosse parte da identidade. Repetiam suas dores como um mantra e, com o tempo, deixaram de crescer, deixaram de arriscar, deixaram de viver. Porque estavam esperando que a dor sumisse. Mas a dor não vai embora sozinha. Ela precisa ser transformada. E isso exige decisão. Você precisa começar a perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? O que posso fazer com ela que me torne mais forte? Como posso usar isso como impulso em vez de peso? E cada vez que você responder com uma ação, por menor que seja, você vai perceber que não é mais a mesma pessoa. Porque agora você está usando a dor como matéria-prima para a sua força. Haverá momentos em que você vai cair de novo. Vai sentir raiva, cansaço, solidão. Mas se você se comprometer com esse processo, vai perceber que está mais preparado, vai conseguir se levantar mais rápido, vai carregar no olhar aquela firmeza que só quem já passou pelo inferno e voltou possui. E essa firmeza ninguém pode ensinar. Ela é conquistada. Por isso eu te digo, não enterre a dor, não a ignore e, pelo amor da sua própria evolução, não a romantize, use-a. Molde-a, pegue essa angústia, esse desgosto, essa frustração e construa algo com isso, um novo plano, uma nova rotina, uma nova identidade. Se você fizer isso, não apenas sobreviverá, você se tornará alguém que os outros vão olhar com respeito silencioso. Não porque você nunca caiu, mas porque aprendeu a levantar de um jeito que inspira. E quando te perguntarem como você conseguiu, você vai sorrir com calma e dizer: eu só escolhi não desperdiçar a minha dor. Ninguém vai te dar permissão, ninguém virá para te levantar. Mas você pode hoje decidir ser sua própria força, decidir agir mesmo sem motivação, traçar metas claras como ferro e transformar toda dor em energia. Você pode sim dar a volta por cima, sem precisar de ninguém. E agora que você sabe disso, eu te espero no próximo vídeo.
Lá vamos subir mais um degrau na sua evolução e você vai se tornar 1% melhor do que é hoje. Até lá.